Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, vamos aí para um perfil que diz o seguinte: boas notícias para recuperarmos a nossa fé na humanidade, não é mesmo? E a gente tá precisando, então bora lá, né? Primeira delas, Michael Jordan inaugura mais uma clínica médica gratuita para pessoas sem plano de saúde. E pasmem, eu fui pesquisar, falei, caramba, será que isso é verdade? E é verdade, Michael Jordan inaugurou a sua quarta clínica médica gratuita em fevereiro de 2025, se chama Michael Jordan Family Medical Clinic, em Wilmington, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em parceria com a Novant Health. E o projeto foca em atendimento primário para as comunidades carentes e pessoas sem plano de saúde. Uma vez eu assisti um documentário, eu lembro que a moça falou que eles eram... eles estavam ilegais, né? Daí disse que o filho dela quebrou o braço, ele teve que ficar com o braço quebrado porque eles não poderiam ir a um médico. Então, tipo assim, é umas coisas que acontecem muito absurdas. Imagina uma criança ter que ficar com dor porque ela não pode ir a um médico, né? Porque não tinha dinheiro para pagar. Então, isso daqui é uma notícia realmente muito, muito incrível, né? Eu achei sensacional. Vamos para a próxima. A professora e a artista Rubble, vai aparecer o nome aí, porque não vou saber se eu estou pronunciando certo, né? Nagui ganha prêmio de 5 milhões por transformar favelas em 800 salas de aula. Isso é muito legal. E tem uns documentários muito interessantes da Índia. Teve um que eu assisti, que era As Filhas do Destino, ou Daughter of Destiny, né? E eles falam sobre a educação para as crianças e como isso muda a vida delas e muda a vida de toda uma comunidade, sabe? É muito interessante. Esse daí super indico para vocês assistirem porque realmente é muito bom. Tem até vídeo sobre aí no canal, tá? Um agricultor tailandês vendeu tudo que ele tinha para realizar o sonho do filho de estudar em uma faculdade. Daí aparece a foto dele ao lado do filho dele formado, né? Isso é realmente uma notícia muito boa, né? Por unanimidade, a Itália aprovou prisão perpétua para feminicídio. Essa é uma notícia ótima, né? Aos 16 anos, McKinley Butson inventou uma armadura que bloqueia até 80% da exposição à radiação durante tratamentos de câncer de mama. É muito legal, vocês vão ver a fotinha dela segurando aí a criação dela, né? Aos 23 anos, Valentin Freca criou papel a partir de folhas caídas das ruas, sem precisar derrubar nenhuma árvore. Gente, isso é muito interessante, imensamente interessante. A China proibiu casas de apostas, né, e bets, para evitar aí que a população seja destruída pelo vício, né? Os pandas já não são mais considerados uma espécie em perigo de extinção, né? Isso é fenomenal também. E eles são tão fofinhos, né? A população de baleias volta a crescer após séculos de caça. Isso é muito interessante também. Eles têm conseguido algumas coisas aí para limpar também a sujeira aí do mar, né? Porque, coitadinhos, os bichinhos não tem culpa do que a gente faz, né? Porque a gente quem destrói. Então, quem acaba pagando são eles, né? A Holanda construiu centenas de pontes para ajudar os animais a atravessarem com segurança estradas e ferrovias movimentadas. Isso é muito legal, porque eles fazem, tipo, uma ponte ali em cima do túnel, né? E então os animais conseguem passar sem ter que atravessar. É muito, muito legal isso mesmo. Na Austrália, programas de conservação conseguiram aumentar a população de algumas espécies ameaçadas, como o diabo da Tasmânia. Como que é o nome daquele desenho que tem o diabo da Tasmânia? Que ele fica girando assim, fazendo um barulhinho. Esqueci o nome dele agora. Após anos de risco de extinção, né? O vencedor do Prêmio Nobel de Química, Omar Yagi, desenvolveu um dispositivo solar capaz de extrair 1.000 litros de água limpa do ar todos os dias. Gente, isso daqui é incrível. Isso é fenomenal. É fora de série, assim, ó. Investimento em energia solar supera o de petróleo pela primeira vez e temos aí um marco da transição verde, né? Eu estava conversando até esses dias com o meu esposo e ele falou que em alguns lugares aí no Nordeste, se eu não me engano é no Pará, não lembro se é no Pará, que eles instalaram aí essas hélices, né, de energia eólica, né?
E o que acontece? Faz muito barulho para os moradores. E eu fiquei pensando, gente, mas por que eles instalaram tão perto, né? Tipo, se eles sabem que isso faz barulho, que me parece que atrai muita poeira também. Eu não assisti o documentário que ele me indicou aí para assistir, né? Mas parece que esses que têm as hélices ali, elas perto de população não é tão bom assim, não é mesmo? Ruanda, um dos primeiros países a proibir sacolas plásticas, tornou-se uma das nações mais limpas da África. Isso é muito interessante, né? Porque aqui no Brasil a gente usa sacola para fazer como saco de lixo, né? Então acaba indo parar na natureza, né? Tipo assim, no caso aqui a gente tem coleta de lixo, tudo bem, mas acaba indo, né, para os aterros, né? Então, se a gente não tivesse, seria bem melhor para a natureza, não é mesmo? Na Holanda, cidades estão transformando os antigos pontos de ônibus em pequenos jardins para ajudar as abelhas e polinizadores. Isso é muito legal e fica muito bonitinho, né? Desde que perdeu o filho e a filha, ele já caminhou mais de 82 mil quilômetros, lembrando as pessoas de amarem a vida. Isso é sensacional, né? Porque diante do que ele passou, ele lembra as pessoas que a vida é sensacional e a gente devia aproveitá-la, né? Então, isso é muito, muito legal. Depois de 23 anos pagando o aluguel pontualmente, idosa recebe a casa como herança após a morte do proprietário. Esse cara foi foda, hein? Esse cara foi foda. E a mulher também, né? Porque ela pagar pontualmente 23 anos de aluguel, gente do céu. Jack Chan deixará heranças com cerca de 2,1 bilhões para a caridade. O meu filho, se ele quiser, ele vai ter que trabalhar. Em algumas culturas acontece isso mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque quando você convive com outras pessoas que são de outros países, né? Com outras culturas, no caso, você entende que talvez a nossa tenha coisas muito boas que a gente não reconheça. Porque a gente está com um boom, digamos assim, de gringos vindo para o Brasil, né? E eles veem muitas coisas diferentes aqui, né? Então, por vezes, eles conhecem pessoas que têm, sei lá, 26, 30 anos, 35 anos e, sei lá, e ainda estão morando com os pais por conta de opção ou porque é mais barato, porque não conseguiram comprar uma casa, porque não querem sair para pagar um aluguel, sendo que podem ficar com os pais, né? Sendo que em outras culturas, com 18 anos, filhão, tchau e bênçãos. Tipo, sai da minha casa e se vira, sabe? Então, assim, a gente tem coisas muito boas aqui no Brasil. E eu acho isso muito acolhedor, na verdade, né? Da gente... dos filhos quererem estar perto dos pais. Não aqueles filhos que são... A gente sabe que tem uns que são, né, mais... sugam os pais do que ajudam mesmo, né? Mas, assim... esses que estão mesmo para ajudar, sabe? Tipo, a mãe precisa ir... a mãe já tá idosa, precisa ir no médico. O filho tá lá à disposição, né? E coisas assim, né? Então, na nossa cultura tem muitas coisas que são boas, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus também, né? E, no caso aqui, a herança sempre fica pros filhos, né? E aqui o Jack Chan disse que se o filho dele quiser, ele que vai ter que trabalhar. Errado ele não tá, né? Vamos combinar. Então, seria isso. Olha, são muitas histórias boas que tem aqui. E eu acho que realmente a gente precisa ir de notícias boas para recuperar nossa fé na humanidade, porque com tudo que está acontecendo, a gente às vezes não vê esperança, a gente nem tem esperança de um futuro, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.